vários princípios são decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, por esse princípio, nós vamos verificar sua origem, seu conceito, suas consequências, como o Supremo Tribunal Federal vem sedimentando decisões embasado nesse princípio, e vamos também examinar o princípio da legalidade e o princípio da culpabilidade, que são princípios também considerados vetores, são princípios que vão dar sustentação a alguns outros princípios. Vamos aqui a uma apresentação através de slides. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele está expresso, não é implícito na Constituição. Ele é de tamanha importância e de construção teórica que o legislador constitucional de 1988 trouxe em seu artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Diz o artigo 1º do texto constitucional: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, inciso 3. Então, a Constituição ela é de natureza programática e garantista. Elegeu o princípio da dignidade humana como pilar da ordem política e social, a partir do qual se realiza todo o ordenamento jurídico em todas as suas dimensões. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio basilar, é um princípio vetor da Constituição. Dele vão derivar vários outros princípios como da insignificância, da dignidade, da humanidade das penas, princípios estes que vão ter como base, como vetor, a dignidade da pessoa humana. Olha o que o jurista Claudemir Martins asseverou em relação a essa construção do princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos à doutrina. A fórmula adotada implica, em linhas gerais, que a Constituição brasileira transformou a dignidade da pessoa humana em valor supremo da ordem jurídica política por ela instituída. Em outros termos, dizer que a dignidade da pessoa humana é um valor supremo, um valor fundante da República, implica admiti-la não somente como um princípio da ordem jurídica, mas também da ordem política, social e econômica. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio que serve para todos os ramos do direito, não apenas o direito penal. Ele vai fundamentar decisões em todos os ramos possíveis. Por quê? Porque ele está no nosso texto constitucional. Ele constitui um dos fatores do nosso Estado ser um Estado democrático de direito, porque é o seu fundamento. Então, nós vimos aí onde está, dentro da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana e a base teórica em relação a esse princípio no texto constitucional. Vamos ao conceito. O que vem a ser essa dignidade da pessoa humana? Eu, você, todos nós somos pessoas únicas nesse planeta e devemos ter a nossa dignidade respeitada, quer seja a nossa opção sexual, a nossa cor, a nossa condição física, a nossa condição social perante a sociedade. Tudo isso faz parte da individualidade, quer seja homem, mulher, quer seja índio, quer seja jovem,
velho, criança, todos nós, a partir da nossa individualidade, devemos ter por fundamento esse respeito. Nós respeitando os outros e que o Estado também respeite. Então, o fundamento, doutrina do Ingo Sarlete. Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver uma limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade em direitos e dignidade e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana. Então, esse é um conceito amplo em relação à dignidade da pessoa humana. A questão histórica. O contexto histórico desse princípio da dignidade da pessoa humana. De onde é que ele vem? A dignidade da pessoa humana, na sua acepção contemporânea, tem origem religiosa, bíblica. O homem feito à imagem e semelhança de Deus. Com o iluminismo, século XIX, o homem passa a ser centro do universo. E a concepção humana passa à busca do conhecimento ou busca pela razão. Então, você vê aí um contexto histórico que traz a origem desse princípio da dignidade da pessoa humana. Diversos autores vão trazer tanto essa questão de vir lá do iluminismo, de vir da questão bíblica, do homem ser feito à imagem e semelhança de Deus, mas também nós vamos ter bases filosóficas de construção em relação à mitologia grega. Antes de Cristo, existem escritos por Sófocles entre 496 a 406 a.C., que havia, e vocês já devem ter ouvido falar na história de Édipo e de Jocasta. Édipo era filho de Jocasta com Laio, só que um vidente disse a Laio que esse filho que ela iria ter iria trazer um gravame em relação à situação da vida deles. E aí o que ele fez? Ele doou o filho. Foi para a adoção, digamos assim. O Édipo cresceu, se apaixonou por Jocasta e acabou matando o pai. Então, essa história é bastante conhecida. Só que essa história teatral, ela não terminou em relação à história de Édipo e de Jocasta. Jocasta e Édipo tiveram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Quando Édipo ele foi exilado, os filhos eles eles combinaram de revezar o poder. Só que Eteócles e Polinice eles acabaram se matando. Por quê? Eteócles assumiu o poder e, na hora de permitir que o irmão fosse agora, assumisse novamente o trono, ele não aceitou. Ele não aceitou e o irmão foi para Tebas. Nessa cidade de Tebas, ele armou um exército. Quando ele retornou para conquistar o poder, houve a luta e os 2 irmãos morreram.
E aí, onde é que vem a questão do personagem principal, que é a Antígona? Antígona, irmã, era Antígona e Ismênia, que eram também irmãs, eram as 4 filhas de Édipo e de Jocasta. Quando a Antígona foi querer enterrar os irmãos, o Creonte, que era irmão de Jocasta e havia assumido o reino, ele não permitiu que o Eteócles fosse ele permitiu que o Teócles fosse enterrado com toda a pompa, com todo o sepultamento devido, mas ele não permitiu que o Polinice fosse enterrado, que ele permanecesse lá e fosse comido pelos pássaros. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que esse irmão tivesse desonrado, tivesse tentado tomar o poder e, em decorrência disso, ele, como rei, déspota, ele determinou que ele não iria ser enterrado. Aí a irmã Antígona, ela vai até o corpo do irmão, pega o corpo do irmão, mesmo com a ordem de quem fosse pegar esse corpo, iria ser morto, ela pega o corpo e faz o sepultamento. No que ela fez o sepultamento, os guardas, eles iriam ser mortos, mas aí ela se apresentou. Quando ela se apresenta, o rei Creonte determina que ela seja enterrada viva. Só que a Antígona era noiva do filho de Creonte, que era Émon. E aí ele foi contra o pai discutir essa situação. E a história é bem triste, porque a Antígona, ela se mata, o Émon depois também se mata, a mulher do Creonte se mata por conta do filho, e o Creonte, quando ele volta atrás da sua decisão para poder fazer esse sepultamento, já tinha acontecido toda a tragédia. Então, o Creonte, ele acaba sendo ele acaba representando o direito positivo, o direito das normas, o direito do rei, o direito imposto. E a Antígona, nessa história teatral da mitologia grega, ela agiu em obediência ao direito natural. E a dignidade da pessoa humana adveio daí, segundo alguns doutrinadores. Por quê? Porque é indigno uma pessoa não ter o seu sepultamento por uma decisão arbitrária. De quê? De alguém que está utilizando a norma para impor o quê? Impor sua vontade, ao bel prazer. Então, essa preocupação que a Antígona teve, ela acabou sendo uma preocupação de um direito natural, de leis naturais, porque tanto agora como antigamente, se estabelecer um sepultamento devido é uma crença de que a pessoa vai ter uma boa passagem, porque senão a alma vai vagar eternamente sem destino. Então, é natural do ser humano, é da pessoa humana haver esse sepultamento. Então, aí a origem da dignidade da pessoa humana, do princípio. História interessante, a gente vê muito na questão de filosofia, mas é uma história que embasa diversos outros princípios e conceitos relativos à teoria do direito penal. Alguns pontos em relação a esse princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio que é bastante desrespeitado e precisa, sim, ser fundamentado, bem interpretado, para evitar certas situações. 1, respeito ao outro. 2, respeito à integridade física e moral. 3, respeito à autonomia da vontade. 4, não coisificação do ser humano. O homem não é um objeto, mas um fim em si mesmo, segundo Kant. 5, respeito ao mínimo existencial. Todos são vetores,
do princípio da dignidade da pessoa humana, o respeito que nós temos que ter de um para com o outro, tanto na questão física quanto na questão moral, respeitar a vontade do ser humano naquilo que for o limite entre o eu e o outro. Eu separei alguns julgados do Supremo Tribunal Federal desses últimos anos, que as suas decisões foram baseadas no princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos a alguns desses julgados. O primeiro julgado que eu separei foi o seguinte: é possível a mudança do prenome independentemente de cirurgia de transgenitalização, independentemente de tratamento hormonal, independentemente de pedido judicial. Por que o julgador, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles tomaram por pauta essa situação, esse processo, para fazer esse julgamento? Porque foi importante de movimentos que reivindicavam essa possibilidade na questão civil, e aí o Supremo determinou, sim, é possível. Você pode fazer a mudança do seu prenome, independente de uma mudança física, independente de pedido judicial, de haver uma ação judicial para isso. Então, facilitou a vida do ser humano, da pessoa que estava naquele momento querendo um direito natural, um direito do ser humano, de ter o seu nome, de ter sua identidade, aquela que ela se sente realmente como sua, e decidiu. Outra, é permitida, segundo o julgado que eu separei, é permitido a união homoafetiva. Receberá o mesmo tratamento de uma união estável. Então, direitos que até então não eram respeitados, muito pelo contrário, nosso código, desde o Império, desde as ordenações filipinas, existiam dispositivos incriminadores para condutas que fugissem ao padrão que até então era regido. O direito penal tentando trazer moral, trazer costumes, que não é o seu propósito. O propósito do direito penal não é a moral e costume, a ética de ninguém. O direito penal está para aquelas condutas mais graves e perniciosas que afligem a sociedade, em busca da paz social. Terceiro julgado: as cotas raciais são constitucionais, seja pelo critério da autodeclaração, seja pelo critério da heteroidentificação. Heteroidentificação, vocês entendam, como a possibilidade de que essa pessoa que se autoidentificou, ela poder ser submetida a uma banca de avaliação para saber a veracidade daquela afirmação. Então, é só isso. Heteroidentificação. Falei bem tranquilo agora. Outros julgados. Quarto julgado que eu separei. É permitido o proselitismo religioso. Ou seja, é permitido que as testemunhas de Jeová batam em sua porta aos domingos de manhã. A nossa Constituição é eclética ou dogmática, ou seja, ela incentiva a circulação das mais diversas ideias. Então, se chegou ao Supremo Tribunal Federal em uma ação para que se julgasse a constitucionalidade ou não dessa possibilidade das pessoas irem lá bater a sua porta, de estarem mandando mensagens, ligando. É possível?
para fazer com que você tenha uma determinada fé, uma determinada religião, o Supremo Tribunal Federal diz que sim, é constitucional. E embasou sua decisão em quê? Além de outros princípios possíveis de embasar essa situação, o principal princípio foi da dignidade da pessoa humana. É digno as pessoas elas poderem ter uma religião e proferirem sua religião e poderem trazer o conhecimento de sua religião a outras pessoas. Quinto julgado, é proibido barrar a posse em concurso por questão de tatuagem. Exceção, apenas se a tatuagem violar valores constitucionais. Exemplo, suástica, aquelas lá de Hitler, expressões racistas. Essas o Supremo entendeu que não podem. Por quê? Porque ferem princípios constitucionais que estão postos. Então, colocou numa balança, entre um princípio e outro, qual é o maior? É o da dignidade da pessoa humana. Você imaginar que um policial, imaginando um concurso da polícia, que um policial tem inscrições racistas, tem inscrições semitistas em relação a uma abordagem. É incabível. Portanto, alguns julgados trazidos aí que foram embasados através do princípio da dignidade da pessoa humana. Criminalização da LGBTI-fobia no Supremo Tribunal Federal. Outra decisão importante que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu. O Supremo determinou que o Congresso faça uma lei, faça dispositivos penais incriminadores para a questão da homofobia. Mas até agora não foi feito. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal determinou, e isso é fundamentado em que não há invasão de poderes, né, os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Não há invasão do judiciário no legislativo, pela decisão elaborada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo aprovou a equiparação de homofobia a crime de racismo. Não tem, então, o crime, mas o sujeito que praticar o racismo, ele estará sendo, o sujeito que praticar a homofobia estará na mesma incursão, no mesmo dispositivo, por similitude, em relação a quem praticar o racismo. Até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser igualados aos crimes de racismo. Mais uma decisão fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana. Todos têm direitos a ter direitos. Isso é digno, isso é da pessoa. Vetores: proibição de incriminação de condutas socialmente inofensivas, vedação de tratamento cruel ou de caráter vexatório. Então, esse princípio vai servir para o próprio legislador, um momento importante que ele tem de trazer novas leis, de elaborar novos textos legais, que ele se volte ao princípio da dignidade da pessoa humana e não tragam leis que inflijam esse princípio, que venham a contrariar a dignidade da pessoa humana, trazer penas cruéis, trazer penas infamantes que causam repugnância à moral. A pena é aquela decretada pelo juiz. O cumprimento dessa pena não pode ser mais uma pena. O sofrimento dentro de um presídio, dentro de um cumprimento de pena. Então, um vetor é limitar o legislador. E também a vedação de tratamento degradante, cruel ou de caráter vexatório para todo o Estado. Não só o legislativo, na hora de exercer esse papel de legislar, como também as outras esferas, os órgãos estatais do executivo, a polícia, o Ministério Público, o juiz, na execução penal, todos esses órgãos, todos esses mecanismos que o Estado tem
de enfrentamento da violência e da criminalidade, para se fazer o procedimento adequado, eles devem estar pautados na dignidade da pessoa humana. Até a questão do prazo, de haver um processo rápido, um processo que não seja um processo tão lento que não haja justiça. E isso serve para todos os âmbitos do direito. Outro exemplo, aí houve uma decisão, em um caso específico, em que foi julgado que feria a dignidade da pessoa humana essa revista íntima. A pessoa está saindo do trabalho e é revistado. Está saindo da loja e é revistado. Então, a Justiça do Trabalho, uma decisão em uma causa da Justiça do Trabalho, entendeu que esse fato configura uma violação à dignidade da pessoa humana. Dependendo do fato, pode configurar o constrangimento ilegal, que é crime. Então, vamos ver aqui a decisão, uma parte dela. A atividade patronal, qualquer que seja, não justifica expor o empregado à revista vexatória, apalpando e até mesmo despindo. Prática essa abusiva, que excede o poder diretivo do empregador, pois atinge a intimidade e dignidade do ser humano. Direitos pessoais indisponíveis, previstos no inciso 3 e 10 do artigo 5º da Lei Maior. Outro fato, lá no Carrefour, a Justiça também determinou a eles que parassem de proceder da forma que eles faziam, que era não permitir aos funcionários irem ao banheiro. Eles marcaram determinados horários para que os funcionários pudessem se dirigir até os sanitários. E isso daí foi um constrangimento, foi uma ilegalidade que o Poder Judiciário entendeu ferir a dignidade da pessoa humana e condenou o supermercado a uma sanção pecuniária em uma causa cível. Outra possibilidade de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Eu não sou obrigado a tirar meu sangue para me identificar em uma determinada situação. Eu não sou obrigado a fazer o exame de bafômetro. Eu não sou obrigado a que haja uma questão externa ao meu corpo. O corpo é inviolável. O Estado não pode fazer com que haja forçadamente qualquer situação que venha a causar dano à minha integridade física, minha integridade corporal. Integridade física e moral sempre serão respeitadas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou, baseado até nesse princípio da dignidade da pessoa humana, que o pai não é obrigado a ser compelido a fazer o exame de DNA para a identificação do filho. Mas, se ele não for, o juiz, com base nas provas, pode determinar, entender que aquele realmente é o pai e que ele possa arcar com a pensão alimentícia. Lá na Coreia do Sul, por exemplo, não tem muito princípio de dignidade da pessoa humana, não. Não é todo país que tem essa possibilidade de trazer aos direitos individuais a questão principiológica de garantias. Lá é possível a castração química de pedófilos. Pedófilos, estupradores, eles colocam lá hormônio para diminuir a libido, para zerar a libido do sujeito. Aqui no Brasil, não é permitido, nem controle mental, nem Professor,
Não, Professor, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele não é um princípio universal? sim, Então, quando a gente pensa em princípio universal, eu penso no princípio que atenda a toda a diversidade cultural, né, no mundo. E perfeito. aí, esse exemplo que o senhor está dando aí, tem também no islamismo as mulheres que o casamento, né, de mulheres que é permitido lá acaba, no meu ponto de vista, mas lá é cultura deles, né, o casamento da mulher. Aí assim é meio que o que é dignidade para a gente não é para eles, entende? Isso é tão confuso para mim entender. É porque é um princípio tão genérico, abrangente, universal. Eu compreendi sua pergunta e sua indignação. O Brasil, ele no artigo 1º da sua Constituição, ele respeita também a autonomia dos outros países. Nós não vamos intervir, nós não vamos invadir um país para que ele respeite direitos humanos. Esses princípios são universais, são naturais, né? Leis naturais são leis que elas trazem trazem essa proteção do ser humano. Agora, países que têm ditadura, que ainda têm monarcas, que há o arbítrio do Estado, pessoas que governam achando que são deuses. Infelizmente, o mundo deveria ser um mundo sem fronteiras, um mundo em que os princípios fossem, de fato, além de universais, cumpridos. Mas se tenta, através de organismos internacionais, como a ONU, a OEA, fazer com que haja a possibilidade de países mais democráticos. Aqui, o Brasil, a questão da intervenção militar. Se o Brasil deixasse de ser um país democrático e virasse uma ditadura, nós sofreríamos muitas retaliações. Os americanos, os Estados Unidos, grande parceiro comercial nosso, eles não iriam mais ter nenhuma relação conosco. Em detrimento de quê? De não ser um país democrático. Eles não têm relações comerciais. E outros países também da Europa e da ONU, eles acabam tendo sanções, embargos econômicos para com os países que não respeitam os direitos humanos. Mas, infelizmente, não, não há como compelir certos países a estarem, de fato, respeitando esses direitos. País como a China, nós que somos grandes consumidores dos produtos chineses, e eles também compram muito da nossa questão dos insumos de frutas e outros. Nós somos exportadores também, mas eles não respeitam direitos humanos, infelizmente. Dignidade da pessoa humana, normas correlatas. No artigo 5º, inciso 3, nós temos o seguinte: ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Inciso 47. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. Inciso 29. B, de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados, D, de banimento e cruéis.
Vou ler de novo aqui. Inciso 47, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 29. B, de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados. D, de banimento. E, cruéis. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Será que tudo isso acontece aqui no Brasil? Realmente a gente assegura aos presos o respeito à integridade física e moral? Teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal relativo aos presídios do estado do Pará. Lá tiveram várias rebeliões, presos sendo decapitados, um horror. E o Estado não se mobilizou para a construção de novos presídios, contratação de efetivo da Polícia Penal, antigos agentes penitenciários. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria determinar o Estado a fazer com que o Estado ele fosse compelido à construção de presídios. E isso não afetaria a separação dos poderes, poder judiciário e poder executivo, que é o poder executivo através do governo do Estado, quem tem esse poder em relação à construção de presídios. O Supremo Tribunal Federal, mesmo assim, disse, tem que construir. E aí o Estado do Pará foi compelido, sob pena de responsabilidade, de estar tendo que indenizar, teve que construir vários presídios lá. O Supremo Tribunal Federal, a partir dessa decisão, entendeu que feria o princípio da dignidade da pessoa humana, como estava a situação caótica dos presídios no Pará. E um entendimento que cai bem em vários outros estados da federação. Aqui, em relação às penas, pena de morte, salvo declarada, pena de caráter perpétuo. Lá no artigo 75 do Código Penal, nós temos que o limite, hoje, da pena, limite máximo de cumprimento da pena, são 40 anos. Isso não quer dizer que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, não possa arbitrar uma pena superior a 40. O Fernandinho Beiramar, preso que está condenado a mais de 800 anos. É possível? É. E por que é importante que o Fernandinho Beiramar e outros indivíduos que já têm pena acima de 40 anos, eles continuem sendo julgados? Porque a pena, os benefícios legais não vão sobre o aspecto dos 40 anos, que é o limite, mas sim sobre os 800. Se o Fernandinho Beiramar vai ter uma possibilidade de progredir a sua pena cumprindo 3/5 dessa pena, não vai ser de 40, mas vai ser dos 800 anos de prisão. E, mesmo assim, esses 40 anos, que agora foi estabelecido no final de 2019, que antes era 30, não é absoluto. Pode ser que o sujeito até cumpra mais. O Fernandinho Beiramar cumpriu 30 anos de prisão, está faltando 10 para ele ficar livre, e aí ele resolve o quê? Praticar outro crime lá dentro, matou alguém. Ele vai responder esse processo, vai ser condenado, e vai haver uma nova unificação em relação a essa pena. Vai ser acrescido esse quantitativo da pena desse novo crime. E aí acaba passando o quê? Foi condenado a tantos anos. Vai haver uma unificação das penas, falta 10, mas aí se soma mais essa condenação para que ele cumpra esse quantitativo. Mas nós vamos ver ainda lá no estudo do artigo 75 do Código Penal. Trabalhos forçados. Oi? Professor, então, a pessoa ela é condenada, o tempo que ela é condenada é pelo crime, por cada crime cometido. Por mais que cada crime,
o máximo é 40 anos, não é isso? Aí, se ela cometeu 2 crimes, ela pode ser condenada a 80. É esse o entendimento? Cada crime no Código Penal, a partir do artigo 121, que são as normas penais incriminadoras, cada crime ali tem um quantitativo de pena, porque são bens distintos. Um bem é a vida, você tem o crime do homicídio, que vai ter uma pena entre 6 a 20 anos, você tem a pena de um crime contra o patrimônio, que é uma pena do crime de furto, por exemplo, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, tem a pena de 1 a 4 anos. Então, cada crime específico tem a sua pena, e ali o legislador coloca em abstrato, entre o mínimo e o máximo. Quem vai dizer a pena em concreto, o quanto de pena que o sujeito vai receber pelo crime praticado, é o juiz. Aí ele vai e condena. 6 anos, 6 meses e 15 dias. É o papel do juiz a partir da condenação. Então, cada crime individualiza a conduta e se estabelece uma pena. Só que existem indivíduos que eles cometem vários crimes. Tipo um médico, Abdelmaci, que estuprou 37 mulheres. Foi condenado a 700 e tantos anos. Quando se passa dos 40, é porque se somou cada um dos crimes, cada uma das penas. E aí o valor pode dar um quantitativo maior. Deu para ficar mais claro? Deu sim, professor. Obrigada. Mas aí, professor, porque assim, 800 anos seria perpétuo, e o caráter perpétuo é proibido, né? Por lei. E aí? A pessoa que está condenada a 800 anos, acabou de ser condenado vários crimes, o Poder Judiciário somou todas as penas dos crimes que foram individualizados e está com esse quantitativo de 800. Hoje, o máximo que ele pode permanecer são 40 anos. 40 anos. Mas aí que ele não pratique outros crimes no decorrer desses 40 anos. Porque senão vai haver um novo processo e vai haver a unificação dessas penas. Agora, se ele continua a praticar crimes e quer permanecer no presídio, aí o Estado não vai liberar esse sujeito, porque certamente ele tem uma periculosidade muito alta. Ele é perigoso e, por isso, ele está recebendo essa quantidade de penas. E quando ele estabelece, Obrigada, você falou da questão da prisão perpétua, quando o legislador estabelece esses 40 anos, e até houve a mudança, que era 30, agora são 40, é porque ele entende que mais de 40 constitui uma prisão perpétua. Por quê? Porque o sujeito não vai sair do cárcere com sanidade. Mais de 40 anos. Então, ele estabeleceu esse limite em decorrência disso. Trabalhos forçados. O trabalho do preso, ele é obrigatório. Ele não é forçado ao trabalho. Não tem um policial penal que vá lá ficar açoitando ele, colocando uma corrente de ferro na perna dele para que ele trabalhe. Então, ele não é forçado, mas ele é obrigado. Ele é obrigado, e se for disponibilizado trabalho a ele não trabalhar, não vou trabalhar não. Esse serviço eu não quero, não vou trabalhar em canto nenhum aqui. Eu quero gozar esse tempo aqui sem fazer nada. Será anotado como falta grave no seu histórico. Cada preso no sistema prisional, ele tem uma ficha que o acompanha. Então, quando ele comete uma falta grave, tipo um motim, participar de uma rebelião, agredir algum servidor, algum outro colega, aí é tudo anotado na ficha dele e é computado como falta grave. Vai fazer com que ele seja impedido de ter certos benefícios. Uma progressão de regime. Certamente ele não vai ter quando a ficha dele está repleta de anotações de faltas. Professor, mas não entendi. Quer dizer que ele não é forçado, mas é obrigado? É tipo você
que está estudando na Unifor. Vamos fazer de conta que tem aula presencial e você está indo lá para a Unifor. Você não é forçado aí. Não vai ter nenhum funcionário da Unifor, não vai ter o professor batendo lá na tua porta, te tirando da rede, te arrastando para ir para a Unifor. Você não é forçado, mas você é obrigado. Você é obrigado a ir para a universidade, sob pena de não passar de semestre, você ser reprovado na disciplina. Por quê? Por conta de falta. Sua frequência. Você não foi? Então você é obrigado a frequentar a aula, mas você não é forçado a ir para a aula. Só essa distinção. Mas nós vamos ver também a questão dos presos, lá pelo artigo 32 do Código Penal, em diante, a questão do trabalho do preso que é remunerado, no mínimo 3/4, a cada 3 dias de cumprimento a cada 3 dias de trabalho é remido, no sentido de descontado, 1 dia na pena. A linha D do inciso de banimento. O juiz determinar que o sujeito saia da cidade, vá para outro estado, saia do país. Isso não pode. Penas cruéis, que possam afligir tanto a integridade física ou a condição moral do sujeito. Todas essas situações, elas são protegidas pelo princípio da dignidade da pessoa humana e essas normas são correlatas. Vamos aí para o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Esse princípio ele é tão importante que ele tanto consta no inciso 39 do artigo 5º do texto constitucional, quanto também do artigo 1º, como é o artigo 1º do Código Penal. Diz o inciso 39: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, se fala tanto da questão da lei ser anterior, tem que ser anterior ao fato, quanto a pena. Você tem que ter a descrição no sentido de estar definida, como bem diz o texto. A lei tem que ser uma definição, uma descrição da conduta. E quando é que é crime? Quando justamente o fato praticado se adequa perfeitamente ao que está descrito na norma incriminadora. E tem que ter tanto essa descrição, se adequando ao fato praticado, quanto há de haver o preceito secundário, que é a cominação da pena, o quantum de pena. Não pode ter só dizer o que é o crime, tem que dizer o que é o crime e tem que dizer o quantum de pena. Para o quê? Para haver o princípio da legalidade e, assim, uma limitação ao poder punitivo do Estado, contra qualquer arbítrio do legislador, do Estado. Ou seja, eu pratico um fato hoje, mas eu sou conhecedor da lei e eu sei que isso é crime ou sei que não é crime. Se na lei não diz que é crime, não há como o Estado vir a me punir. Se eu pratiquei porque é um poder discricionário em relação à prática criminosa, eu decido. Eu vejo o Código Penal e digo, não, aqui é crime, tudo bem. Eu vou cometer porque a pena é essa e essa pena aqui eu aguento. Mas está dentro do princípio da legalidade. É uma garantia para o cidadão. Lá no Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 9º, Pacto de São José da Costa Rica é um tratado de direito internacional que trata de direitos humanos que o Brasil faz parte. Princípio da legalidade e da retroatividade. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito, se
depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve. O delinquente deverá dela beneficiar-se. Então, alguns exemplos aqui de condutas que elas não são consideradas como crime. A primeira hipótese que está sendo ventilada nesse slide é a autolesão. A autolesão, ela não tem tipicidade, ela é atípica, ou seja, não está descrita no texto penal. Não tem nenhum dispositivo que vai descrever a questão da autolesão como crime, a não ser que essa autolesão tenha se dado com a finalidade de obter seguro, de enganar, que aí se configuraria o crime de estelionato, um estelionato qualificado. Mas a autolesão por si só não constitui crime. Então, eu posso hoje me autolesionar? Posso. Amanhã, se o legislador vier e descrever essa conduta como crime, ele poderá vir e imputar a mim essa prática criminosa? Não. Por quê? Porque a lei, ela tem que ser anterior ao fato. Eu não poderia voltar ao tempo e desfazer o que eu já fiz, me autolesionar. Se eu soubesse que havia um crime, eu não teria cometido. Mas o Estado, ele tem que preservar a regra, a legalidade. Somente haverá o crime se a lei for anterior ao fato praticado. O incesto. Um pai com uma filha que mantém relações sexuais de forma consentida, sendo os dois maiores de idade, com pleno discernimento de suas ações. Isso não é crime. Professor, mas na minha igreja há uma excomunhão. O padre vai excomungar, vai tirar da igreja, não vai poder permitir que eles frequentem. E aí? Olha, infelizmente o direito penal, ou felizmente, não está para preservar a moral, ética de ninguém. Então, lá na sua religião, se é essa a forma, resolvido está. Mas não o direito penal para estar interferindo na vida das pessoas em relação à sua moral. Então, pessoas que têm discernimento, são maiores de idade, vão levar a vida da forma que melhor desejarem. Como a questão dos irmãos. Irmãos, tem um casal que luta aí para ser permitido o casamento, para eles terem filhos. Então, o casamento entre irmãos não é permitido conforme a nossa legislação civil. Mas não constitui crime. E se houver a tipificação, uma nova lei descrevendo que essa conduta ou essas condutas agora sejam crimes, não vão poder voltar ao tempo e trazer consequência alguma àqueles que até então praticavam elas. Princípio da legalidade, também chamado de reserva legal e anterioridade. Depois nós vamos ver com mais profundidade, mas a reserva legal tem mais um sentido, apesar de alguns doutrinadores entenderem que são sinônimos, tanto legalidade, reserva legal como anterioridade, mas a reserva legal, para outros doutrinadores, tem um sentido de reservado à lei. Que lei? A Constituição Federal. Lá no artigo 22 do texto constitucional, diz que compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito penal. Portanto, é a reserva da lei. E o sentido da anterioridade? A lei tem que ser anterior ao fato. E a legalidade seria a questão da lei ser definida, haver a descrição. Então, alguns doutrinadores vão distinguir essas três possibilidades, três sentidos em relação ao princípio: anterioridade, reserva legal e legalidade, mas outros entendem que eles
constituem o mesmo princípio. Desdobramento da legalidade, tipicidade, somente a prática de conduta prevista em lei pode caracterizar-se como infração penal. Então, o Código Penal, ele é formado por tipos penais. Que são os tipos penais? São os artigos. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º. Todos esses aí, esses artigos, são tipos penais. Tem os tipos penais incriminadores e tem os tipos penais não incriminadores. Incriminadores vão descrever condutas e combinar penas. Os não incriminadores vão trazer conceitos gerais. São normas penais permissivas, justificativas, explicativas. Mas a tipicidade, ela vai se dar quando a prática da conduta prevista na lei incriminadora se adequar exatamente ao que foi praticado. Eu subtraí um carro. Aí tem o artigo 155 do Código Penal que diz subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, eu fiz exatamente o que o legislador tipificou, descreveu como crime. Anterioridade, a lei penal deve estar em vigor antes de o crime ser praticado. E a taxatividade, a lei penal deve ser certa, não se admitindo descrições vagas e imprecisas da conduta proibida. Então, a lei penal, por princípio da legalidade, ela deve ser taxativa. Ela deve enquadrar o máximo possível em seus elementos, em seu conceito, o que possa vir a acontecer. Olha aqui um bom exemplo em relação à legalidade. Em 2014, um funcionário, um diretor de secretaria, lá da Vara Federal, na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul. O que ele fez? Ele montou uma câmera espiã dentro do banheiro feminino da secretaria. Para o quê? Para ver as suas colegas se despindo. Aquela época, em 2014, não tinha um texto, uma previsão legal que estabelecesse crime para essa situação. Por conta disso, em 2014, ele foi condenado à perda do cargo, ele perdeu o cargo público, ele teve que indenizar pecuniariamente cada uma das servidoras lá da Vara Federal. Mas ele não foi condenado criminalmente porque não havia até então dispositivo legal que previsse essa situação. Em 2018, somente em 2018, é que o legislador veio e, através da Lei 3.718, trouxe uma inovação e enxertou dentro do Código Penal o artigo 218-C. O que ele diz? Vamos lá. Ofender, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, preceito secundário. Preceito primário é a descrição da conduta, e agora vem o preceito secundário, que é a sanção penal, o quantum de pena. Reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, o legislador traz uma pena em abstrato, entre 1 a 5 anos. Quem dá a pena em concreto é o juiz no momento que ele condena. Condenou o sujeito a uma pena de 3 anos e 5 meses. Aí a pena é em concreto. Notem, então, que esse sujeito lá da secretaria, o servidor público, ele continuou sem ter uma pena
criminal. Não houve processo criminal contra ele. Por quê? Porque ele praticou os fatos em 2014 e a lei só entrou em vigor em 2018. E a lei não pode retroagir em malefício. O princípio é da anterioridade da lei. A lei tem que ser antes da prática do fato. Por conta do quê? Da legalidade. Pressupõe o quê? Que ele, se ele soubesse que realmente era um crime, talvez ele não tivesse cometido. A função da norma penal, da lei penal, é também coibir, é fazer com que as pessoas não venham a cometer certos delitos, certos fatos, porque sabem que vão ter consequências. Princípio da legalidade das penas, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Assim como o indivíduo tem direito a saber que condutas são criminosas, tem direito a saber qual a sanção. Então, tanto o preceito primário, a descrição, quanto a sanção que possa vir a ser estipulada em concreto pelo juiz. O princípio da legalidade das penas se refere à qualidade e quantidade das sanções. Então, eu sei o quanto e eu sei a forma. O nosso regime de cumprimento das penas, ele pode se dar em regime fechado, semiaberto e aberto. É um sistema irlandês de progressão de pena, porque o sujeito não vai ficar preso para sempre. Não existe prisão perpétua. Então, ele vai progredir. Um dia ele vai ter liberdade. Então, é importante que ele venha tendo uma progressão até chegar à liberdade. E esse sistema, primeiro, o mais severo é o regime fechado, que é em presídio de segurança máxima ou média. Aí ele pode progredir para um regime semiaberto, que é em colônia agrícola ou industrial, até chegar no aberto, que é em colônia agrícola, que é em regime aberto, que é em casa de albergado, onde ele vai se portar pela autodisciplina e senso de responsabilidade, trabalha, tem ocupações lícitas durante o dia e permanece dentro da casa de albergado apenas no período da noite. Casas que são construídas dentro da zona urbana para abrigar indivíduos que estão já nesse cumprimento de pena. Limites muito amplos para o arbítrio judicial, para a doutrina, violam a legalidade das penas. Então, o legislador, nesse papel que ele tem de legislar, ele tem que trazer descrições certas e também a questão da combinação das penas de forma a não ser amplo, não ser vago, sob pena de estar ferindo a legalidade. E aí nós vamos para o último princípio que uma parte da doutrina chama de princípio vetor, princípio basilar, que vai dar base de sustentação a outros princípios. O princípio da legalidade nós vamos ainda estudar em relação à aplicação da lei penal. E aí a gente, de forma mais detida, vê a questão da irretroatividade da lei maléfica, a retroatividade da lei benéfica, a anterioridade da lei. Nós vamos ainda falar, nos debruçar sobre esse tema em relação à aplicação da lei penal, da administração pública. Vamos aí ao princípio da culpabilidade. Não se pune os seres humanos sem haver culpabilidade. Há de haver um fato embasador da punição. Há 3 sentidos. Culpabilidade como elemento subjetivo do tipo penal, dolo e culpa. 2, culpabilidade como sinônimo de reprovabilidade. E 3, culpabilidade como fundamento e limite, medida da pena. O princípio da culpabilidade, ele vai te dizer que a responsabilidade não é objetiva, ela é subjetiva. A responsabilidade, nesse juízo de elemento subjetivo, só existe 2 possibilidades em relação à conduta. Uma é uma conduta praticada com dolo e a outra é a conduta praticada com culpa. É o crime culposo. Lá do artigo 18 do Código Penal. O crime só tem essas 2 formas, não tem uma terceira. Ou é doloso ou é culposo.
Dolo é vontade livre e consciente de praticar o crime. Eu quero fazer exatamente isso. Eu quero matar fulano de tal. Eu agi dolosamente. A culpa é a inobservância de um dever de cuidado, de cautela. Eu deveria ter arremessado essa cadeira velha com mais prudência. Mas eu arremessei sem olhar e acabou batendo na cabeça da pessoa e a pessoa veio a óbito. O que é isso? É o crime culposo. É o homicídio culposo. Então eu tenho o dolo e eu tenho a culpa. Se eu tenho um sítio e desce desse meu sítio uma pedra e cai na casa do morador, o sítio é meu, a pedra estava no meu sítio, mas o morador morreu. Eu vou ser responsabilizado? Não. Por quê? Porque eu não agi com dolo, não agi com culpa. Nem fui imprudente, nem quis. Quando tem lá aquela questão do suicida, o suicida que se joga na frente do trem, na frente do maquinista. O maquinista, ele agiu com dolo? Ele queria? Não. Ele agiu com culpa? Ele foi imprudente? Não. Ele foi negligente? Não. Ele foi imperito? Não. Ninguém, naquelas circunstâncias, que circunstâncias? Da pessoa do maquinista, teria agido ou empreendido outra forma, outra diligência, a não ser a que ele, naquele momento, pôde fazer. Tentou frenar e não conseguiu. Por que ele vai ser responsabilizado por essa morte? Só porque foi ele que matou? Porque foi ele que matou. Ele estava no trem, o trem passou por cima da pessoa, então era ele. Mas essa responsabilidade, ela não é objetiva, não é porque o maquinista matou a pessoa, e isso acontece todos os dias no Brasil, pessoas que se matam se jogando na frente de trem, que essa responsabilidade será aferida ao sujeito. Somente se houver dolo ou culpa. Se não está na seara do acidental, do caso fortuito, da força maior, você tem aí um carro que eu estou dirigindo o meu carro e vem um raio no meu carro, fazendo com que eu perca a direção, invada a outra via e atropele e mate algumas pessoas. Qual a minha responsabilidade? Eu matei essas pessoas? Matei. Eu estava dirigindo o carro passou por cima delas, mas era previsível? Não era previsível. Foi um caso absolutamente fortuito. Adivinha o quê? Da natureza. E aí eu não tenho dolo e não tenho culpa. Se não tem dolo, se não tem culpa, não tem crime. Não há de haver o quê? Responsabilização. E aí outro sentido da culpabilidade, e aí a gente vai ver ainda a questão do dolo, da culpa, quando estudarmos a teoria do crime. Teoria do crime. Quando é que existe um crime? Quando o sujeito pratica um fato típico, antijurídico, culpável. E aí nós vamos ver essa teoria. E aí a gente vê a questão da culpabilidade. A culpa no sentido de reprovabilidade, sentido de sujeito é responsável. Ele agiu com discernimento, como terceiro elemento do crime, a culpabilidade. Ele é imputável. Então, ele tem responsabilidade porque ele tinha discernimento, ele tinha conhecimento da ilicitude do fato que estava praticando. E a terceira e última possibilidade da culpabilidade como fundamento e limite da medida da pena, que está no artigo 59 do Código Penal. Lá o juiz tem algumas causas que ele vai ter em relação a fazer a dosimetria da pena, para trazer o quantum de pena em concreto que o sujeito vai receber. Já que tem a pena em abstrato, entre o mínimo e o máximo, o juiz que vai proferir lá a sentença penal condenatória em concreto. E uma das circunstâncias judiciais que ele observa é a questão da culpabilidade, como a questão de intensidade do dolo, o quanto o sujeito quis esse crime. E aí vai ter essa culpabilidade para limitar, para medir o quanto a mais de pena ou o quanto menos. Não, esse sujeito não quis tanto esse crime.
não era a intenção dele, ou não, o motivo foi um motivo que abranda a pena. Princípio da culpabilidade, segundo a doutrina, só pode ser punido penalmente o autor do fato que podia comportar-se de forma distinta, conforme o direito, e não se comportou. O poder agir de modo diverso é a essência do princípio da culpabilidade. A culpabilidade consiste em juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta considerada ilícita pela sociedade. Vocês devem lembrar desse acidente que ocorreu há alguns anos em Fortaleza e que culminou com a morte de um engenheiro ali na Engenheiro Santana Júnior. Até esse engenheiro, a viúva dele foi alvo de uma investigação recentemente em que um advogado suspeito dessa morte, mas que alega que teria sido suicídio. Então, uma tragédia na vida familiar dessas pessoas. Primeiro, a morte desse cidadão nesse acidente na Engenheiro Santana Júnior, e agora, por último, a mãe do menino, que dentro de casa houve um disparo de arma de fogo e a suspeita, e houve indiciamento por parte da polícia a um advogado de ele ter matado ela, mas ele alega o suicídio. Vamos ver como vai ficar essa situação, cenas aí dos próximos capítulos. Mas voltando aqui à questão, lembrei disso por conta do senhor ter sido marido dela. Uma senhora tinha saído do shopping Guatemi, pegou seu carro e naquela descida do viaduto, ela perdeu o sentido e colidiu com outros veículos, trazendo um óbito em relação a um senhor. O que aconteceu com ela? Supostamente teve um mal súbito e, nessa circunstância do mal súbito, ela desfaleceu e perdeu qualquer possibilidade de intervir para frenar o carro. Acabou foi acelerando. Tira o quê? A responsabilidade, a reprovabilidade. Por quê? Porque ela não agiu nem com dolo, nem com culpa. Culpa, inobservância e dever de cuidado. A não ser que seja provado que ela tomou medicamento, que ela sabia das suas condições e não podia dirigir veículo. Aí você provando isso, tudo bem. Mas sempre observe que o direito, ele é uma ciência humana, não é uma ciência física. Não é que você vai pegar uma régua, vai ficar medindo, pegar uma fita métrica, medir aqui, medir acolá. Não é isso. É uma ciência humana. Você se refere a fatos que ocorreram. E nesses fatos você vai ter suor, sangue, temperatura, ambiente, a luz solar, a luminosidade, várias e várias circunstâncias para você definir realmente o que aconteceu. E vai ser verdade? Cada um vai ter uma verdade, isso é filosófico. Mas as circunstâncias que são apresentadas, ao final o juiz julga. O crime, ele é crime independente de ser provado. Se houve o crime, aconteceu. Agora, provar esse fato criminoso é processo penal. Agora, quando você apresenta um exemplo, esse exemplo é teu e é por ele que a gente vai traçar os nortes. Quando eu apresento, eu limito. Eu vou limitar o meu exemplo. E aí, por último, o princípio da culpabilidade, a exigência de um juízo de reprovação jurídica que se apoia sobre a crença fundamentada da experiência da vida cotidiana, de que ao homem é dada a possibilidade de, em certas circunstâncias, agir de outro modo. No direito penal, inspirado pelo princípio da culpabilidade, a responsabilidade objetiva do agente não tem lugar, dolo ou culpa. Proibição de responsabilidade penal objetiva, ancorada no princípio da culpabilidade, nullum crimen, nulla poena sine culpa. Um outro exemplo que você pode notar aí é a questão de um hospital. O hospital faltou energia.
e várias pessoas que estavam internadas na UTI acabaram morrendo por conta dos aparelhos, dos equipamentos não terem mais funcionado. E agora, tem alguém que tem a responsabilidade? É da Enel, da Agência de Energia? Ou a responsabilidade é do diretor que não pagou a conta? Aí a gente vai saber. Vai o quê? Investigar. Vai trazer provas para se saber exatamente o que aconteceu. E faz-se um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Entre a conduta do indivíduo e o resultado. Ah, foi o diretor do hospital que colocou verba no bolso e não pagou as contas. E isso aconteceu. Aí você traz a responsabilidade de trazer a culpabilidade a esse diretor para que ele responda por todas essas mortes. Aí o diretor pega e diz assim, olha, está aqui todos os ofícios, solicitei ao secretário de saúde do município, disse o que estava acontecendo e ele não disponibilizou, não trouxe recursos para cá, e os recursos existem. Aí você vai fazer o quê? Trazer um nexo de causalidade entre a responsabilidade do secretário do município em relação ao fato. É fácil fazer isso? Não. Requer o quê? Requer investigação, colheita de provas para você construir um nexo causal que ligue o sujeito ao resultado. E aí a gente vai ainda se deter muito em relação à questão da culpabilidade quando do estudo da teoria do crime. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.